É como eu estava falando, imagina, as experiências, né, em hospital, as experiências durante essa enfermidade, né, a gente estava até comentando, né, o pessoal tem mania de dizer que Jó nunca murmurou, mas se você ler Jó, ele tem as suas murmurações, os seus questionamentos comuns. Isso é muito relativo. Todos nós vamos ter questionamento, murmurar. Todos nós vamos ter essa dor, né? O que Jó não fez foi blasfemar contra Deus. Isso aí você pode ler do capítulo 1 até o 42, né? De Jó, ele não blasfema. Teve um momento, assim, durante esse percurso de internação, vai e volta, algum dia, assim, que tu disse assim, eu acho que chegou minha senha, né? É como eu disse assim, eu não chego lá, porque não chego assim a murmurar. Eu já, como qualquer um de nós questiona, né? Por quê, né? Que eu nunca imaginei de estar numa cadeira de hemodiálise. E já passei por muitas coisas lá dentro, de passar mal. Teve momentos que eu passei tão mal lá dentro que eu pensei que eu ia morrer. Eu disse, Senhor, acho que é aqui que vai chegar a notícia lá em casa que eu morri aqui na cadeira de hemodiálise. E as técnicas viu, a senhora está bem? Eu disse, não estou bem. E minha pressão muito baixa, e correram, desligaram a máquina, baixaram a bomba da máquina, e chamaram o doutor, e eu comecei a provocar, passar mal lá e tudo, e teve uma hora que quase que eu desmaio, e não foi só uma vez, foram várias vezes, né? E quando eu começava a melhorar, que eu ficava bem melhor, eu disse assim, meu Deus, não foi dessa vez, será que eu vou morrer aqui, Jesus? Será que eu vou morrer assim, fazendo hemodiálise? Porque vem os questionamentos, vem os porquê, né? A gente pergunta. Mas de dizer que eu já passei muita coisa assim, muita coisa ruim ali dentro. Mas Uma experiência assim que nunca sai da tua memória. É uma experiência que, quando meu marido estava viajando, aí eu usava um catéter, né? Hoje eu uso uma fístula, que é interna, né? Aí eu usava um catéter aqui e eu não podia molhar. Só sei que infeccionou. E eu morava no Iguape e eu peguei e saí de lá com 39 graus de febre. Vim pegar meu filho, tranquei o carro, sem ligar o ar, né? Porque eu estava com muito frio. E eu fui dirigindo daqui do Mudubim até lá no Iguape. Eu não, Deus que me levou. Porque tinha hora que eu ligava o ar por causa do meu filho. Ainda morava lá, né? Morava lá. Eu ligava umas 2 vezes, eu saí daqui me queimando de febre, não disse nada para minha sogra, nem para minha filha, nem para ninguém. E o Senhor, vai ser eu, o Senhor e meu filho aqui nesse carro. E fui, eram umas 3h40 da tarde, cheguei em casa, fiz só guardar o carro, pedi meu filho para ficar perto de mim assistindo, e eu só arriei. Tinha hora que eu dormia, quando eu acordava, atordoada, sem saber, eu falo, cadê meu filho? Mas foi pelejas que eu passei. Essas 2 vezes que eu saí da hemodiálise me queimando de febre. E tinha que ir. Não tinha outra pessoa para me levar, né? Tinha que ir. Meu marido estava para São Paulo. E eu tive que ir. Mas também já passei experiências boas lá dentro, né? Eu tinha um técnico que ele era uma bênção de Deus na minha vida. E ele era afastado, ele ainda é, né? Mas eu creio que ele vai voltar. E eu conversava muito com ele sobre a Bíblia, perguntei o que foi que Jesus fez para ele, que ele se afastou, brincava muito com ele e tudo. E eu profetizei na vida dele que ele vai voltar para os caminhos do Senhor, porque ali a gente arranja amizades boas. É interessante, né? Imagina. Que tudo está escrito na Bíblia. Paulo vai dizer que quando a gente está fraco, né? Aí é que a gente está forte, nesse momento que Deus usa mesmo, né? E às vezes a gente não entende. Prova disso se não me engano, é Atos, né? Capítulo 9 ou 10, não lembro agora. Que Paulo e Silas foram presos, né? Fazer outra coisa a não ser louvar em gratidão a Deus. Mesmo 12, né? Mesmo na masmorra, né? Ali, que a prisão não era que nem essa prisão, né? Era em calabouço, cheio de lama, de fezes. E eles presos, acorrentados, como a Bíblia diz, tanto as mãos, né, como os pés, eles louvavam a Deus. A boca estava livre, né? Louvavam a Deus, né? E é nesse momento que Deus usa, né? Aquele momento ali que a senhora podia estar achando que estava fraca, mas Deus estava te usando. Né? Eu precisava ir para casa, né?
Aí eu poderia muito bem ficar aqui na minha sogra, mas eu precisava ir para casa. Então, eu disse, não, Jesus, só não sei. Porque assim, eu costumo dizer que a hemodiálise, abaixo de Deus, ela nos dá a oportunidade de viver, né? Evangelizar. Mas, assim, ela traz outras consequências, irmão Jorge. Depois que eu fui para a hemodiálise, eu comecei a ficar hipertensa. Vou fazer exame do coração, porque ela também traz problemas no coração. Graças a Deus, eu profetizo que eu não vou ter a diabetes, né? Uhum. Mas doença nos ossos, ela causa. Tem momento que para mim me ajoelhar, para mim me levantar, às vezes o Stefano me ajuda e enfraquece os ossos, eu tenho que estar tomando cálcio direto. Aí ela dá a oportunidade de viver, mas traz outras consequências. Uhum. Que eles dizem assim, cuidado, vocês tenham muito cuidado para não cair, porque qualquer quedinha, vocês pegam e fraturam uma coisa e fazem uma cirurgia. E eu vinha descendo daqui, nos últimos degraus, caí da escada, taquei meus 2 joelhos no chão, passei dias e dias com meus joelhos doídos, né? Porque não estão mais como era antes, eu mal subo a escada. E eu lembro quando eu estava no chão, que minha sogra estava aqui comigo, eu gritando por ela, Lúcia, me ajuda, eu caí da escada. Mas ela foi tentar me levantar e não conseguiu. Eu só me virei, fiquei com o joelho assim no chão e tudo. E eu só dizia assim, Senhor, muito obrigado pelo livramento, Senhor, muito obrigado pelo livramento. Porque eu poderia muito bem cair em cima do meu braço, né? Em cima da fístula que dói. Mas mesmo naquele momento de dor, de perturbação e tudo, eu comecei a agradecer a Deus, porque eu poderia ter caído lá de cima, ter sido coisa pior, né? É verdade. E Deus cuida, né? E Jorge, como eu disse, né? Eu não sou de chegar lá, meu Deus, eu já estou aqui de novo e tudo. Porque isso eu vejo lá todo dia. Eu entro naqueles corredores, eu disse, bom dia. Não, eu já começo a falar com Deus aqui quando eu estou merendando antes de ir. Aí vamos lá, Jesus. Agora nós lá na hemodiálise. E começo a conversar, a profetizar, e escuto às vezes levo minha Bíblia, escuto um testemunho e falo com a menina lá que é evangélica, que é cheia de fé, que me ajuda também, que é minha técnica. E ali a gente se alegra, se entristece, passa por dias bons, por dias ruins, mas eu sempre crendo que grandes coisas o Senhor vai fazer, né? Lembra o nome dela? Fátima. Um abraço aí pra Fátima, né? Você que ela nos assiste. Pois né? a Fátima e quem? Deus continue te usando, né, Fátima? E foi através dele e da mulher dele que eu conheci ela, né? Que eles levaram ela lá para uma vigília no projeto. Aí ela me reconheceu, eu não tinha conhecido ela, que eu não lembro dela, aí até hoje nós somos amigas, vamos viajar juntas, e ela é uma bênção de Deus, uma mulher de Deus, cheia de fé, que eu admiro e que eu gosto demais dela. Glória Foi a Deus que botou ela no nosso caminho. Sempre tem, né, irmã? Sempre tem, assim, pessoas que não direcionando, não, mas pessoas boas, do coração bom, não somente só evangélicos, né? Tem uns irmãos também católicos, né, que sempre estão ali fazendo esse gesto de caridade, né? E a gente vale ressaltar também, né? E o amor, ele supera tudo, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, também vai falar, né? Tudo que a gente tem, tudo que nós somos, se não tiver o amor, não vai Nada dar. serve, né? É o amor à profissão, né? Amor àquilo que está... por exemplo, tem enfermeiros que você sabe diferenciar também, como a Jéssica, a minha filha é professora. A Jéssica, ela nasceu para aquilo, né? Tudo que ela faz com amor. Então, tudo isso aí, independente de religião, não. Porque às vezes a gente ressalta muito, porque é evangelho, não. Tem pessoas boas que ainda não confessaram, mas tem o dom do amor, né? Concorda? Concordo. É igual a menina que está lá também junto com a gente, a Fran. Ela é católica, né? Mas é uma pessoa, assim, do meu coração também. É uma pessoa, assim, muito especial, muito maravilhosa. A gente costuma dizer que é o trio, eu, ela e a Fátima, né? E a gente se dá muito bem. É um ali, assim, ajudando uma a outra. E é uma bênção de Deus. Porque Deus faz essas coisas para aliviar, né? As dores lá no mesmo meio. Porque eu fazia 4 horas, agora só são 3h30. Aí eu louvo a Deus porque agora só são 3h30. E para você que não sabe, assim, porque o meu problema, eu sou paciente renal crônico, que para o homem não tem mais jeito, só o transplante mesmo, né?
Mas como a gente serve um Deus que pode todas as coisas, ele pode me curar, né? Eu creio. Em nome de Jesus. E eu sempre, assim, eu não perco a minha esperança. Às vezes eu quero assim, sabe? Eu disse, ai meu Deus do céu, vai fazer 4 anos, né, Senhor? Aí eu pego e fico, mas vai fazer 4 anos, mas é um dia a menos que eu vou estar lá, porque o Senhor vai me curar, e fico, né? E eu sou muito de profetizar, sabe, Jorge? E eu profetizo sempre a minha cura. Eu não sei de que forma vai vir a minha bênção, né? Mas eu estou na fila de um milagre. E eu disse assim, olha, Fatinha, eu chamo ela de Fatinha, né? Aí eu dizendo para a menina lá também, para a outra, quando eu for curada, eu vou entrar aqui nessa sala, eu vou pedir licença e vou testemunhar aqui e vou proclamar o nome do Deus que a gente serve. Aí ela começou a rir, né? Porque eu tenho coragem de entrar aqui e pedir licença. Gente, vocês vai começar a falar de Jesus. Aí ela pegou e disse, eu creio. Eu disse, pois eu vou fazer isso, eu tenho coragem. Porque quando eu estava lá, Jorge, eu tinha muita vontade de, como eu trabalho assim muito com coisa de mulheres, tinha muita vontade de pegar, que era terça, quinta e sábado. E dia de terça é meu culto, eu já cheguei no culto me queimando de febre, meu Deus. Mas eu estava ali, sabe? Sentadinha, ficava no meu cantinho, mas estava ali. E eu, Deus, eu queria tanto mudar os dias. Outro testemunho, Não, né? queria mudar o horário, né? Que eu queria de manhã, porque se eu chegasse de manhã 10 horas em casa, dava tempo para eu descansar para a noite estar no culto. E Deus, ele faz muito mais além, né? Foi mudado o dia e a hora. De segunda, quarta e sexta, e de 6 da manhã até as 10. E quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu cheguei lá nesse horário que eu mudei, uma menina chegou lá e disse assim, tu vai sentar na cadeira de uma mulher que morreu. Aí eu olhei para ela assim, o que é que tem? Aí eu peguei, apontei assim para a cadeira e disse assim, ó, pois de hoje em diante eu profetizo aqui nessa cadeira vida. Eita, agora. Em nome de Jesus, não vai ter mais morte aqui na vida de ninguém nessa cadeira aqui. Aí ela ficou assim, olhando para mim, né? E se fosse a Fatinha que estivesse perto de mim, ela tinha dito assim, ó, Glória. Primeiro ela não tinha dito que era a mulher que tinha morrido, ela não tinha dito. Que ela é uma menina de fé. E ela tinha dito, na hora que eu disse isso, que eu dei essa resposta para a menina, não foi com raiva, com soberba, nem nada, foi a autoridade, fé, né? Que eu confio no Deus que eu sirvo. Aí a Fatinha tinha dito na hora, eita, ô glória a Deus. Porque a gente tem que fazer isso, não aceitar a palavra de derrotas, né? Verdade, Hebreus 11, verso 6 vai dizer assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, né? Dos que o buscam. Isso que falta na gente, sabe, Regina? É a fé mesmo, sabe? É profetizar onde não tem vida. Eu sou muito grata. É profetizar onde a morte passou, né? Eu até fiquei lembrando na passagem na Bíblia que Moisés, ele separa 12 espias, né? Aí vai lá os 12. Aí 10 volta com a palavra vamos dizer assim, uma palavra de derrota, né? Uhum. E só Josué e Caleb chega com uma palavra de fé, de coragem. E depois que eu li essa palavra, assim, Senhor, eu não vou deixar mais nenhuma palavra de derrota vir sobre a minha vida. E pessoas dizer que eu não vou conseguir, que eu não posso. É interessante essa passagem que só 2 viram o que os 10 não viram. Uhum. Só 2. Pois é. Aí, e não deixaram ser contaminados pelo que eles viram, né? Não, nós vamos lá, vai dar certo. Vamos. Aí eu até uma vez fiquei assim conjecturando, né? Assim, como se eu visse assim, ó, os 12, aí Josué e Caleb tomassem a frente dos 10. Espera aí. Não é assim não. Não foi assim não. Nós vimos lá, ó. Eles só viram ruim, nós vimos bom. Pois é. Essas experiências que tu passou, lógico, tem momento que a gente ficou um pouquinho fraco, mas de qualquer forma fortaleceu, né? Eu até escrevi aqui, ó, eu aqui anotando algumas coisas, disse assim, ó, Deus não enviou essa doença como punição, mas foi justamente no período de maior fragilidade na hemodiálise que Deus tem tratado o meu coração e está me fazendo compreender que eu não posso fugir do meu chamado. É assim que eu creio, da forma que Deus trabalha, né? Você que está nos ouvindo, da forma que Deus trabalha, como nós lemos em Tiago, ele não vai fazer nada que vai nos prejudicar e ele também não vai ser tentado, porque ele não é tentado pelo mal.
Quando ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, é exatamente, eu estava falando nos bastidores, um pouco da minha experiência com Deus também, porque tem coisas que ele para a gente mesmo, irmão. Né? Tem coisas que ele para a gente, como parou, foi para parar Jonas, teve que fazer aquela tormenta ali dentro daquele barco, com aqueles homens que também que não tinha nada a ver com, vou usar um vocabulário cearense, né? Tinha nada a ver com peixe, né? Eles perderam os bens dele, que eles tiveram que jogar tudo fora do barco, né? Quase perde o barco, não perdeu, porque Deus guardou também eles, por causa da desobediência de um homem. Mas isso aí serve até de lição para ver que quando a gente desobedece, não é só a gente que paga um preço. Sim. A gente coloca a família toda. Quem está no barco. Quem está no barco, é. Porque perderam por causa de uma pessoa, perderam sem ter culpa, mas perderam por causa de uma pessoa que estava ali, né? Em desobediência. Aí é onde eu vi, assim, eu estava desobedecendo, meu marido dizendo que ia, você não vai, mas eu vou. Se Deus está chamando, a gente tem que ir. E, de certa forma, ele estava querendo ir, né? Eu que não queria ir. É importante que a irmã Gina está dizendo, você que está nos ouvindo. Você é mulher, agora recada para tu mesmo. Não atrapalha o ministério do teu esposo, não. Não adianta relutar contra o chamado, não. E o chamado não é só do teu esposo. Muitas vezes tu diz assim, mas o chamado não é meu. Meu irmão. Casou. É só uma carne. Não tem para onde correr, não tem como desgrudar. Né? Se eu amputar o braço fora do corpo, vai morrer. Um dedo fora do corpo vai morrer. Não faça isso, não. Ore. Deus já confirmou, como a irmã Regina falou no início. Né? Agora me passou aqui, mas eu lembro já. O chamado é por dois. Não é só um que vai. A gente vai só retardar. Jonas foi do mesmo jeito. Teve que ser engolido por um peixe. Teve que passar o texto no capítulo 2, vai dizer a oração que ele faz. É como se ele estivesse clamando do vento mesmo, no inferno. Ele estava narrando ali tudo que ele passou. Né? Então não precisa a gente passar por isso. Oração de Jonas. Não precisa a gente passar por isso. Agora eu me lembrei. Deus, ele capacita, irmão. Se ele chamou, foi assim que você falou no início, ele vai capacitar. Vai capacitar seu esposo, vai lhe capacitar, vai lhe dar suporte. Para com isso. Para com isso. Obedece. O interessante dessa mensagem que para onde nós corrermos, nós vamos parar no mesmo lugar, porque Deus é misericordioso. É verdade. A Bíblia diz que o peixe grande colocou Jonas para fora lá na praia de Nínive. Ou seja, ou ele voltava para dentro do mar ou ele dava o recado. Mas como ele não queria passar pela segunda vez, ele foi dar o recado. Eu até falando com meu esposo hoje, né, antes de começar aqui, que nós estamos numa campanha na igreja, que o tema é assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece, né? Aí o Stefânio, a natureza obedece a Deus, até o peixe obedeceu a Deus e nós seres humanos somos tão desobedientes. O vento que a gente nem vê o vento. O vento, irmão. Aí o meu marido dizendo assim, é mesmo, porque o mal, o limite dele é aquele dali, ó. Deus não permite ele passar dali. E a natureza obedece, o peixe obedece e a gente, cabeça dura, não quer obedecer a Deus. Satanás, o diabo, diz, rapaz, Jesus, o que é que tá pegando aí, né? Não tem nada a ver com isso, não. Coloca mais nós nessa manada de porco ainda não é chegada a hora. Né? Treme. E nós, seres humanos, somos desse jeito, irmão. Mas é assim mesmo. Mas, ainda bem que a misericórdia dele é grande, né? E ela nos alcança todo dia, né? Segundo a Bíblia diz que ela... a causa de não sermos consumidos. Não sermos consumidos, porque o que nós merecemos mesmo é morte, irmão. Pela desobediência, né? Por tudo que Deus faz. Eu estava falando com a irmã nos bastidores aqui, né? Deus, ele permite, irmão, não é para te matar, não. Não é para nos matar, não. Que fosse nós não estávamos nem aqui contando as maravilhas de Deus. É para nos ensinar que tudo é dele. Tudo é por ele e para ele, irmão. Tudo que nós fazemos é para que o nome do Senhor seja glorificado. Através de mim e de ti. Não existe outra função do ser humano na terra a não ser glorificar o nome do Senhor Jesus. Né, imagina? Imagina, no instante as horas passam, né? Para não ficar também muito enfadonho
podcast Conformado, a gente já vai estar encerrando. E sempre a gente encerra com oração, nosso convidado encerra orando. E antes disso, a irmã fica à vontade aí de fazer os agradecimentos, deixar algum versículo, aquela mensagem também que você leu, né? Você pode ler novamente e encerrar com oração, tá bom? Amém. Eu acho lá e fala para os nossos E ouvintes. diz assim, ó, Deus não enviou essa doença como punição, mas foi justamente no período de maior fragilidade na hemodiálise que Deus tem tratado meu coração. E está me fazendo compreender que não posso fugir mais do chamado que Ele tem para mim. Aleluia. E assim é na minha vida e na tua. Porque senão a gente vai nadar e morrer na praia. Vai se estribuchar, porque com Deus não se brinca. Se Ele quer uma coisa, tem que ser do jeito dele e não do nosso. Porque muitas vezes a gente quer do nosso jeito, mas é do jeito dele que a gente vai vencer, né? Eu louvo a Deus por esse momento. Isso aqui é só uma pequena parte do meu testemunho. É grande, viu, irmão? Grande, viu? De Cada dia pelejas, tem um testemunho, né? de internações, de muitas coisas, sabe? Mas eu louvo a Deus porque eu tenho uma família, eu tenho pessoas do meu lado, amigos também que estiverem do meu lado sempre, que tem pessoas que costumam dizer assim, na hora da doença a gente não tem amigo. Pois eu tenho, isso é mentira do diabo, porque eu tenho tanto minha família como amigos, para estar ali ajudando. E eu sou muito grata a Deus. Eu sempre digo, e quem está perto de mim sabe, que eu sou muito, muito grata. Eu vou dizer uma coisa aqui, que quem faz hemodiálise, tem pessoas que não urinam mais de jeito nenhum. E a água, o líquido é limitado, é pouquíssimo, então não pode beber. E todos os dias eu agradeço a Deus, porque eu digo assim, Senhor, isso aqui é o Senhor que faz isso. Aleluia. De eu ir no banheiro e urinar, porque tem pessoas que não fazem mais isso. E eu sou louca por água, eu sempre fui. Não sei porque eu adoeci dos rins, mas que eu sempre gostei de água. E Deus me dá, eu digo sempre que é Ele, tudo é Ele, a oportunidade de eu beber água. Se bem que não é como era antes, mas eu bebo. Gosto muito de água. E eu sou muito grata a meu Deus, por tudo, por tudo. Eu sento aqui, meu marido escuta, eu estou fazendo uma coisa e outra. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Eu sento na minha mesa para tomar meu café da manhã com ele, eu digo assim, Senhor, primeiro eu quero te agradecer por isso aqui que está na minha mesa. E depois eu quero consagrar a ti. Porque é Ele que bota. É um pão, é uma manteiga, é um leite, é tudo Ele que bota. Aí às vezes eu digo, eu quero agradecer porque está ali meu marido e meu filho dormindo. Eu quero te agradecer pela minha família. Aí vou agradecendo. Sou muito, muito grata a Deus. E eu quero dizer para você, seja grata a Deus. Seja grata a Deus, porque a gente passa por muitas pelejas, mas a gente passando com Ele é menos doloroso. Amém? Amém. Imagina. Amém. Qual é a congregação da senhora? Einstein, 698A. Esquina com a? Esquina com a Rua da Câmara. Vila Peri. Vila Peri. Viu? Os cultos de lá é de terça e domingo. Sinta-se convidado. Amém. Amém. Imagina, pode orar e encerrar. Amém. Senhor Deus. Obrigado, Joana Jéssica. Obrigado, Jefinha. Deus abençoe. Senhor Deus, Pai eterno, fiel. Nós estamos aqui, meu Pai, para dizer que nós estamos gratos por tudo que o Senhor fez. Gratidão. Muito obrigado, meu Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Ebenezer. Porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, o que seríamos de nós? É verdade. Pai querido e amado e santo, eu creio e acredito, meu Pai, que muitas pessoas que assistiram aqui vão se levantar, meu Pai, e vão fazer a Tua vontade. Eu creio, Senhor Jesus. Porque, meu Pai, a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E nós todos temos um chamado. Porque, meu Pai, às vezes a gente quer fugir, mas não adianta verdade, de jeito Senhor. nenhum. Tem Porque se a gente for no mais fundo, profundo ali do mar e tudo, o Senhor vai até lá, o Senhor sabe, o Senhor vê tudo. Pois aqui nós estamos, meu Pai, para pedir somente uma coisa, força. Força e constância para a gente continuar. Porque nós sabemos que existe uma luta constante entre a carne e o espírito. O inimigo quer puxar para um lado, mas o Espírito Santo que tem que vencer essa batalha. Pois nos ajuda, meu Pai. Continua segurando em nossas mãos. Continua abençoando, meu Pai, aqui a vida do irmão Jorge, da Jéssica. Que eles possam, meu Pai, fazer mais e mais desse podcast para ajudar pessoas que estão assistindo. Porque por muitas vezes pessoas são alcançadas, meu Pai, através de testemunhos de podcast. Pois eu acredito e creio, meu Pai,
que vai haver testemunhos no decorrer desses meses, desses anos, de momentos que eles vão fazer. Aleluia. Prepara um povo, meu Pai, que esteja à disposição para estar num momento tão Glórias a glorioso ti, como Senhor. esse, meu Tu és Pai. santo. Continua abençoando, suprindo toda a necessidade, protegendo, dando saúde e fazendo grandes coisas. Recompensa do alto e céu, meu Pai, a vida deles. É assim que eu te oro e agradeço e creio na vitória de cada um deles. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Muito Amém. obrigado. Assiste, compartilhe para que outras vidas sejam alcançadas e impactadas por tudo que foi feito aqui, tá bom? Deus te Glória a abençoe. Um beijo no coração de cada um. E até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe. Amém.